Fala locador, fala locadora. É muito bom estar aqui com vocês de volta. Hoje, um tema do mês de setembro é finanças, né? E nós trouxemos aí, como sempre, um especialista para falar, o Bruno da Serafim. Seja muito bem-vindo, obrigado por topar participar desse bate-papo aqui. Nós vamos buscar um entendimento mais abrangente sobre finanças, né? Tanto empresariais quanto pessoais. E nada melhor do que eu ficar aqui apresentando é você se apresentar, falar um pouquinho da Serafim para nós. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite aí. Eu que agradeço, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Serafim é uma empresa que o nome dela, né, já começa pela curiosidade do nome dela. Serafim, as pessoas acham que é por causa do anjo, mas pode também ser um anjo das finanças. Mas o nome dela é Ser Humano Antes de Finanças, né? Porque para nós, o dinheiro ele é um meio da gente conseguir fazer as coisas que a gente quer, né, para nós mesmos e para as nossas famílias, né? Então, o trabalho da Serafim, ele é um trabalho focado nas pessoas e nas famílias, né, em fazer com que as pessoas tenham uma boa relação com o dinheiro. Então, fazer um planejamento financeiro de forma profissional, né? Então, a gente usa uma metodologia que é usada mundialmente. No Brasil, é um pouco menos ainda. As pessoas ainda usam pouco, acham que o planejamento financeiro é só para gente rica, né? Que pode ter um profissional do lado, acaba confiando aí no gerente do banco, enfim. Mas o planejador financeiro ele vem exatamente para ter essa atenção de não vender produto, para ela ter a atenção, assim como o advogado tem, o nutricionista, ter aquele foco no interesse do cliente, né? Para construir uma vida saudável tanto hoje, sem deixar que as pessoas usufruam do que elas podem usar, né, da sua renda, gerar de renda hoje, mas também sem deixar de pensar aí no futuro delas, né, para que elas alcancem os objetivos tanto de projetos quanto de aposentadoria. Muito bom. Bruno, a gente tomando um café pessoalmente um tempo atrás, né, a gente falava, por exemplo, né, um dos maiores motivos de separação, não só no Brasil, mas no mundo todo, é a questão do dinheiro, né, o problema que o ser humano enfrenta com grana. E uma outra questão é a pessoa envelhecer ou adoecer na velhice por conta da falta do dinheiro, não ter qualidade de vida, passar uma velhice triste. Muito tem a ver com o planejamento, sobre finanças. Eu costumo falar, né, para os nossos colaboradores no Eloca e para familiares, amigos, que o problema de dinheiro não se resolve com dinheiro, né? Você vai ter aquele primo na família, aquele tio, aquele amigo que está sempre pedindo uma grana emprestada para pagar um aluguel, uma conta de luz atrasada. Quando você dá o dinheiro para esse cara, se ele não tem a educação financeira, ele vai passar no mês que vem a dever o aluguel de novo e dever quem emprestou o dinheiro de novo. Então você arruma dois problemas para o cara, né? Então, eu acho que esse papo de hoje vai ser muito rico. A gente começa fazendo já uma pergunta para você, trazer sobre o empreendedor olhando para o negócio dele, né? Qual é a importância do empreendedor ter um caixa para conseguir absorver os picos e vales que tem na companhia, né? Então traz uma reflexão para nós, né, sobre essa importância do cara construir esse caixa, essa cama de gato ali para ele conseguir passar pelos vales que toda a companhia tem, né? Perfeito, Rafa. Cara, você praticamente você deu a explicação, porque primeira coisa para ser empreendedor no Brasil precisa de bastante coragem, né? Porque é uma atitude de risco, né? Assim como nos investimentos, né? Tem as pessoas conservadoras e as pessoas mais agressivas para trabalhar também. Então, a pessoa mais conservadora no trabalho, ela vai trabalhar num órgão público, vai querer ser funcionário público porque ela é mais conservadora. A chance dela
ter um patrimônio muito grande é menor, mas também ela tem uma segurança ali que sempre vai ter no final do mês, né? E até quando ela para quem entrou antes, né, até quando ela se aposentar. O CLT já está no meio do caminho, ele pode ser demitido, né? Então tem um certo risco. Agora, o empreendedor, né? Então, se ele não trabalha muito, ou se ele não tem uma boa gestão, é muito difícil ele conseguir absorver os meses que. A sazonalidade, né? Esses meses que o faturamento dele cai por algum motivo. Então, tem diversos tipos de negócio. São raros os negócios que têm uma renda estável, uma sazonalidade de acordo com o tipo de negócio, verão, safra, enfim, existe isso. E o empreendedor, principalmente no início, ele vai lá, ele tem duas formas de renda, né? Duas formas de extrair o salário dele mensal para ele gastar com a família dele. Ou é por prolabore, que é o salário dele, que é onde a empresa paga imposto por isso. Então, hoje, no Brasil, a gente usa a metodologia de dividendos, né? Então, parte é prolabore e parte do salário do empreendedor é dividendos, porque os dividendos, a gente não paga imposto pelos dividendos. Só que qual que é o erro normal, né, que acontece? As pessoas, elas acabam não tendo um salário fixo. Então, ela tem ali o Prolabore, um salário mínimo, dois salários mínimos, e ela limpa o caixa da empresa para usar em casa. Ela não tem esse salário fixo. E isso acontece muito por falta de planejamento, por falta de um planejamento tanto na empresa quanto em casa. Porque se você começa a ver que tem dinheiro na empresa e você não tem dinheiro em casa, está faltando ali para pagar alguma coisa que às vezes não as contas fixas, mas aquelas contas que são o nosso lazer, as contas que a gente precisa também, né? E aí o que você faz, né? O que o empreendedor faz? Ele vai lá e tira esse dinheiro da empresa e deixa o caixa lá embaixo. E aí, quando esse caixa está lá embaixo, nos meses que as vendas não são tão boas assim, falta dinheiro. E aí ele vai ter que recorrer ao quê? A empréstimos. Né? E os empréstimos, né, vou até entrar nesse tema também, que é importante, os empréstimos, eles podem ser usados, eles não são, né, eles são importantes para as empresas alavancarem o patrimônio delas, mas não é, se você tem caixa, você está usando o seu próprio patrimônio. Principalmente se você ainda consegue investir esse caixa, né, parte desse caixa, e deixar ele com alguma rentabilidade. Então, assim, é fundamental ter um caixa e fixar o seu salário mensal. Ter um salário fixo. Independente se você vai tirar parte de Prolabore e parte dos dividendos. Mas ter um salário fixo, então, por mês eu vou tirar, enfim, 10 mil reais. Esse vai ser o meu salário. Então, vai ser um salário mínimo, né, que eu vou tirar, e mais uma parte de dividendos. Nos meses em altas, nos meses em baixa, eu tiro esse valor. O caixa aumenta, o caixa sobe nos meses altos e ele consegue acertar ali, né, os meses que as vendas não forem tão boas assim. Ele mitiga o risco, né? Até porque a grande maioria dos nossos clientes, né? Então, sobre o Eloca, nós temos um foco muito grande em locadoras de equipamento e empresas que fazem assinatura também de equipamentos. Então, essa turma faz o uso do capital intensivo ali no patrimônio, né? Para comprar, para fazer aquisição de equipamentos, que é o principal negócio deles é comprar um equipamento, fazer o aluguel desses equipamentos, ter esse controle, né? Se essa pessoa ela não tem muito esse controle sobre um limite de retirada, né? Um percentual, até uma dica, né? Tem um percentual sobre o lucro da empresa, mas limita para você ter ainda uma taxa ali de reinvestimento, né? Então você pode ter seu Prolabore e o dividendo, tirar mensal, trimestral, anual, aí cada empresa adota a sua política
Mas a dica que eu daria é, principalmente empresas que estão começando, e as familiares, as empresas familiares são as que mais geram esse tipo de conflito no caixa, né? Você acaba sangrando o caixa da empresa para ter é, uma vida de luxo, vamos dizer, um carro importado, então isso é o que mais acontece. Então, eu gosto também de falar bastante, aí já para a gente emendar uma outra pergunta aqui, mas eu gosto muito da reflexão, né? Tem pessoas que falam, empresa pobre, empresário rico. Não funciona, porque os funcionários olham e vê o cara esbanjando, andando com o carrão e tal. Cara, é inevitável, o cara vai usar o banheiro, né? Não tem um banheiro adequado, uma cozinha que dá nojo, as condições de trabalho do cara é horrível. E o empreendedor tá esbanjando. Isso não funciona. E ao contrário, também não funciona. Empresa rica e empresário pobre. Cara, e o empreendedor é o que mais tem que quebrar, desmistificar esse pensamento da riqueza. Cara, a riqueza é ter abundância, é ser próspero, é empregar pessoas, é conseguir contribuir com a economia do Brasil. Então, já quero tirar aqui, desmistificar que o preconceito tem que cair primeiro de tudo. Tem que ser empresa rica e empreendedor, empresário rico também, né? Porque senão você fica fraco. O empreendedor, sem um investimento, sem uma consciência financeira, né? Ou seja, ele gasta mais do que ganha, ele está sempre desesperado, sempre apagando fogo. Esse cara não é produzente, ele não é um cara produtivo, não é um cara que consegue ajudar as pessoas na empresa, porque começa pelo próprio exemplo, né? Então a dica que eu daria também, nesse caso, é para você cuidar não só da questão econômica da empresa, mas olhar com muito carinho para sua vida pessoal, né? Então, olhando ainda esse cenário da empresa, e depois eu quero entrar assim nesse lado pessoal, mas qual a importância de ter uma boa gestão orçamentária no plano de contas ali, no contas a pagar dessa companhia, né? Quais são os pontos de atenções que esse empreendedor, principalmente o locador, precisa ter, Bruno? Bom, acho que são até duas coisas diferentes aí. Eu acho que tem a parte do contas a pagar, a gestão do contas a pagar, né? Extremamente importante ter uma boa gestão de contas a pagar, né? Então, isso é para você não esquecer. Não esquecer pagamentos, não ter problema desse tipo. Então, uma boa gestão de contas a pagar. Parece besteira, né, falar isso, mas às vezes tem gente que fica com o nome sujo, ou suja o nome da empresa porque esqueceu de pagar uma conta que não porque falta de dinheiro. Às vezes é por falta de gestão. Agora, a coisa que é fundamental, e aí sim, nem toda empresa, principalmente as pequenas, elas fazem, é o orçamento. Então, o orçamento, a gente ouviu muito falar em termos Brasil, né, nessa economia, nessa gestão do Paulo Guedes, do teto de gastos, né? Então, o teto de gastos nada mais é do que um orçamento. Então, o Brasil tem teto de gastos, a empresa tem teto de gastos e a nossa vida pessoal, familiar, também tem um teto de gastos. Mas a gente tem que olhar para esses. Cada. Mesmo tendo picos e vales, a gente precisa ter uma média. Então, está chegando agora em outubro, normalmente é quando as empresas começam a fazer o planejamento do ano que vem, certo? Então, você vai fazer o que as empresas maiores aí chamam de budget, que nada mais é, a tradução é orçamento, né? Então, quando você vai fazer o budget anual, o orçamento anual, você vai ter que quebrar, desmembrar com cada coisa que você vai ter que gastar. E aí você vai pegar a média de gastos do último ano, colocar a inflação ou a correção o indicador de correção que a empresa do tipo de negócio da empresa e colocar alguns outros investimentos que você já consegue saber. Vai ser exatamente isso? Não vai ser exatamente isso, mas vai chegar muito próximo. Vai ser a referência que você vai utilizar. Isso para cada tipo de conta, para cada classificação. Vou até misturar agora com o pessoal, né? Então, o familiar, né, para fazer um orçamento familiar. Então, orçamento familiar, você tem lá a sua renda mensal, e para o empreendedor,
A renda mensal, né, ela vai ser a referência para você fazer o que você vai gastar, né? Então, assim, aqui eu acho que não é tão incomum no Brasil, né? Nós temos um número enorme de endividados, pessoas que gastam mais do que ganham. Só que isso não é sustentável, né? Porque quando você gasta mais do que ganha, você vai precisar pegar o dinheiro emprestado em algum lugar. E se isso continuar por um longo tempo, além do que você já gastar, você tem ainda a parcela do empréstimo. Então isso vai continuar, você vai ter que pegar um novo empréstimo, ou seja, vai ser uma bola de neve dificílima de você conseguir desmanchar mais para frente, né? Então a situação ideal é que sobre um dinheiro mensal. Então, a grosso modo, a gente fala de mensal, né? Eu acho até interessante falar isso, porque a gente tem uma tendência a olhar muito para o mês e não olhar para o ano, ou para daqui 2 anos, ou para daqui 5 anos. Né? Então a gente supervaloriza o mês e subvaloriza o longo prazo. Claro, o empreendedor aqui, ele quer, cada mês é um mês, ele quer vender, só que como empreendedor você tem que separar. Você tem que ser um vendedor, mas você é um vendedor e um empreendedor. Então o vendedor, ele tem um olhar, acabou o mês, ele quer gerar mais venda. Agora o empreendedor, ele precisa ter um olhar um pouco mais para frente, né? Então é a mesma coisa em casa. Em casa a gente tem que ter esse olhar para frente. Quais são os seus projetos de casa? Você quer trocar de casa? Você troca de carro a cada tempo? Você tem filhos? E aí você tem filhos, você tem projeto, né? Você tem filhos aí jovens, com certeza tem projetos. É festa de aniversário, é escola, diversas coisas que você vai querer aí dar para os seus filhos. E aquele caso que você comentou da aposentadoria, né? Também, né? Do cara que fica triste aí. Trazendo. Então, essa é a visão macro que você tem. Então, essa é a parte mais importante de dizer por que ter uma razão do orçamento. Por que precisa sobrar? Por que não precisa assim, se eu gastar o que eu ganho, se eu gastar tudo que eu ganho, não falta, não preciso de empréstimo, mas também não sobra. Só que aí, se você vai fazer uma viagem, você vai ter que fazer ela prestação. Se você vai trocar de carro, você vai ter que fazer algum malabarismo, aí um consórcio, um financiamento. Aí chega na aposentadoria, você não acumulou dinheiro, e INSS não vai dar para você manter o seu estilo de vida, e você vai ter que depender de filhos ou reduzir muito o estilo de vida. Então, essa sobra do orçamento, então eu ganho 10, eu preciso gastar 8. 2 precisa ser parte para uma reserva aqui, se você ainda não tiver, parte para algum projeto de curto, médio e longo prazo e parte para aposentadoria. Então, é esse passo a passo que precisa ser dado. Agora, quando você traça um orçamento, né, para traçar esse orçamento e ele caber, você precisa de bastante clareza, né, porque não é incomum as pessoas nem saberem quanto gastam em casa. Cara, até lembrando uma coisa que a gente conversou, que você falou, por mais incrível que pareça, né? Assim, a gente tem faixa branca e faixa preta aqui que vão assistir essa live, né? Tem pessoas que estão começando a empreender, né? Que está começando a entender o que é um plano de contas, o que é fluxo de caixa, mas tem nego que é faixa preta, tem cara que já investe, tem empresa, tem multibilionários. Então, assim, tem vários tipos de relacionamento que assiste esses nossos vídeos. Mas, por incrível que pareça, para a grande maioria das pessoas, é bem complicado entender, e aí eu acho que vale a sua explicação. Grande parte dos endividados não está endividado porque agiu na razão. O que fez o cara se endividar foi o lado emocional, né? E aí tá até, inclusive, parte do trabalho da Serafim. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês fazem, né? E o quanto que isso impacta o brasileiro, né? Porque somos uma população noveleira, né? Uma população que compra muita novela, é muito emocional, né? Nós arrastamos esse legado lá da Europa, dos latinos, né? Instagram Somos também, né? latinos. Então, e a gente vai
fazendo as coisas no calor da emoção, né? O povo latino é assim, né? Como que a gente consegue dar uma dica aqui nesse bate-papo para que as pessoas se atentem mais para isso? Até para tomar empréstimo, às vezes, para um mau investimento, né? Se a pessoa calculasse um pouco antes de agir com emoção, né? Se for possível a gente trazer essa reflexão aqui, Bruno. Cara, legal. Acho que eu vou começar até de trás para frente. Bons empréstimos e maus empréstimos, né? Então, o que é um bom empréstimo? O que é um empréstimo não tão bom assim? Quando você pega um empréstimo para investir em algo, né, que possivelmente ele vai te trazer um maior retorno mais para frente, isso é um bom empréstimo. Você está pegando um empréstimo para alavancar o patrimônio aqui, para você poder investir e ele te trazer um retorno ainda maior. Então, isso é um bom empréstimo. Agora, quando você pega um empréstimo porque não está... Ou até quando você pega um empréstimo para caixa. Então, às vezes, tem um empréstimo ali para caixa. Aquele capital de giro ali que é super caro, um dinheiro caro, né? Dinheiro caro, dinheiro caro. Assim, ele é um empréstimo médio já, não é um empréstimo... É um empréstimo necessário, né? Precisa ter, mas se você não controlar, continuar controlando esse caixa, ele vai derrubar de novo. E aí cai lá na primeira pergunta que você me fez. Aí ele vai cair de novo, você vai precisar de um novo empréstimo para gerar mais caixa aí para a empresa. Então, assim, essa parte do empréstimo, ela é bem complexa. Agora, e também assim, já entra na parte emocional, né? Então, nós todos temos a parte emocional e a parte racional. Então, nós atuamos o dia inteiro emocionalmente, racionalmente. E, às vezes, automaticamente também, dependendo da nossa atividade, né? De uns anos para cá, Rafael, se estuda muito psicologia econômica. Porque, há uns anos atrás, achava que economia talvez era uma ciência exata. E economia não é uma ciência exata. Economia é uma ciência social. Então, ciência exata, você faz uma conta e dá certo. Mas não necessariamente as nossas finanças acontecem isso. Porque vem alguém e pede alguma coisa, a gente olha alguma coisa lá, clica na nossa tela, tá baratinho, vai e compra. Então, essas compras online e tudo mais, então aumentou a compra por impulso, né? Então, assim, para tentar controlar principalmente a parte de compra por impulso, porque a gente tem essa parte emocional em todos os âmbitos das finanças, né? Na parte de consumo, na parte de investimentos também, né? Mas falando na parte de consumo, a gente pode fazer 3 perguntas. Eu comento com os meus clientes o seguinte: faz 3 perguntas, principalmente os que estão mais apertados ali no orçamento, né? A hora que aparecer alguma coisa para você comprar, primeiro você respira, né? Porque depois de uma boa respirada é difícil você tomar uma decisão emocional. Então, depois de uma respirada, você não agride ninguém. Você não faz nada sem pensar, né? Primeiro, dá uma respirada antes de clicar. Depois dessa respirada, você pergunta se você precisa disso, realmente. Se essa resposta for, não, eu preciso disso. Vou falar aí de um fone. Preciso de um fone, porque eu faço live direto, preciso de um fone bom. Então, preciso. Segunda questão, eu tenho dinheiro para isso? Não tenho dinheiro, então, né? Então, não vou comprar. A terceira questão, precisa ser agora? Então, se as 3 respostas aqui for sim, você está autorizado a fazer essa compra. Se uma delas for não, não compra. Tá? Então, acho que tem muitas coisas para falar sobre a parte emocional, porque ela vem aí dessa decisão rápida que às vezes a gente toma, mas muitas vezes vem de crenças familiares, vem de apego. Você falou no começo da live sobre empresário, sobre riqueza, né? E esse papo de dinheiro é um papo bem tabu, né? Então,
Às vezes eu começo, quando eu faço alguma aula, alguma palestra, eu começo perguntando para as pessoas o que elas sentem quando eu falo para elas a palavra dinheiro. Nem sempre, ou Muito até a louco. maioria das vezes, cara, a maioria das vezes o sentimento é É ruim, sujo, é né? É sujo, pecado pensar em dinheiro, ter paixão em dinheiro, né? Então realmente é um tabu. Cara, falando sobre isso, eu tenho certeza que quem está nos assistindo ou conhece alguém ou tem esse problema. O empreendedor, por natureza, é meio mão de vaca. Alguns menos, outros mais, mas no geral, quem é bem-sucedido e próspero, vou mudar a palavra mão de vaca é pejorativo, né? Eu me considero mão de vaca, né? Ok, aí fica menos agressivo. Então, assim, me considerando mão de vaca, eu tenho uma tendência a querer controlar um pouco mais as finanças pessoais, a esposa, os filhos, né? E isso é uma questão importante para o empresário, porque ele pode ter um problema e deixar de ter paz na vida familiar, porque ele quer ter controle, quer. Então, olha a oportunidade que a gente está tendo, né? De empresas que são especialistas em fazer essa educação com a sua esposa, com o seu filho. Porque às vezes o empreendedor, ele já tem essa consciência de, puta, gastar sempre o mínimo possível, sempre dá para cortar um pouquinho o custo, igual a unha, né? Sempre dá para cortar mais um pouquinho. Então a gente meio que já tem isso por conta da atividade fim, né, que a gente exerce. Só que pode ser um grande problema para a maioria dos empreendedores lidar com as pessoas da família mesmo. Então, ao invés de você tentar mudar um familiar seu, por que você não dá um prêmio para esse cara? Dá um presente, né? Contrata a Serafim para treinar, para minimizar esse conflito que você tem muitas vezes. E eu sei de vários clientes que acabam confiando em conversar comigo e contar que, né, às vezes a esposa, os filhos não têm tanta consciência e é natural que cada um tenha um tipo de comportamento, né? Até uma coisa que eu ia te pedir, que dica que você daria, né, para o empreendedor, para esse locador que está nos vendo aqui, por onde ele começaria? Uma das dicas eu já dei aqui, né? Então, putz, é barato, né? Eu acho que não é nada impagável contratar, por exemplo, a Serafim, que é uma consultoria para esse tipo de trabalho, que é aumentar o nível de consciência da sua esposa, dos seus filhos, né? Dos parentes que acabam não tendo esse controle financeiro. Além dessa dica de ter um mentor, alguém que pode auxiliar esse empreendedor, quais dicas você daria para um planejamento familiar, né? Por onde começa o empreendedor? E vamos dizer assim, o cara não quer contratar a Serafim e tal. O que ele poderia fazer para minimizar esses riscos de ter uma separação, litígio, de envelhecer de forma triste, né? O que você diria para esse empreendedor, Bruno? Olha, falando dessa parte comportamental, cada um vai ter um perfil, seja empreendedor ou não. Tem pessoas que elas são um pouco mais consumistas, mais materialistas e outras menos. Elas são mais poupadoras ali, né? E até mais já planejadoras. Então, assim, o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento e conhecimento do parceiro. Primeira coisa, né? Então, assim, sem autoconhecimento, eu acho que a gente não avança. Acho que isso deve se na sociedade hoje, acho que a nossa sociedade, a nossa geração aqui, né, de empreendedores, é uma sociedade do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente conhece as pessoas. E empreendedor que não conhece as pessoas, ele não consegue ser empreendedor. Porque por trás do CNPJ, né, tem uma pessoa que é um mestre aí, palestrante, né, um mestre, e hoje amigo meu também, que é o Murilo Gun, e ele fala que CNPJ é Conjunto Nacional de Pessoas Juntas. Então, assim, na verdade, só deram um nome ali, o CNPJ, para diferenciar do CPF, mas nada mais é do que um monte de pessoas. Para você cuidar do seu cliente, não olha para o seu cliente, olha para as pessoas que estão trabalhando. Então, o empreendedor cuida das pessoas e as pessoas cuidam dos clientes, né? Agora, além dessa parte comportamental, que é o autoconhecimento, saber como você e como o cônjuge
lida com o dinheiro, né? Sem ser pejorativo, sabe? Sem julgar. As pessoas são como elas são, não precisa julgar. Então, o E tem trabalho que a gente... histórias, né? Tem as Tem histórias das vidas história, delas, né? as histórias de família. Então, o primeiro passo é esse passo comportamental, é querer, é não julgar, né? E o segundo passo, né, já falando agora da parte de dinheiro mesmo, é ter clareza. Ter clareza, clareza do quanto entra, do quanto sai. Tem muita gente que fala assim, né? Pô, na verdade, 80% das pessoas hoje falam para mim assim: meu problema é o cartão de crédito. Aí eu falo, cartão de crédito, gente, ele é um meio de pagamento, assim como Pix, assim como boleto, assim como transferência, TED, ele é um meio de pagamento. Então, o seu problema é o que está dentro do cartão de crédito. Você está dividindo ali o que é alimentação, o que é moradia, o que é gasto pessoal, o que é presente, o que... Está dividindo tudo? Não está dividindo? Então, começa por ali. Clareza. Clareza. Então, quando você tem essa clareza, você consegue avançar, né? Traçar o orçamento, e aí você consegue começar a traçar metas aí para o seu médio e longo prazo, né? Porque é o que importa, na verdade. Sim. Cara, o tempo passa rápido demais, né? A gente tá um tempinho conversando, eu ficaria mais tempo aqui. É um assunto que me desperta vários interesses de conhecer melhor a mente humana. Você tá falando uma coisa agora, por exemplo, que eu já ouvi também notícias sobre isso, de que a maioria das pessoas que se endividam por conta da emoção negativa de saber que deve, elas nem fazem as contas mais, elas nem olham o tamanho do buraco, porque emocionalmente isso mexe com elas. Qual é o sentimento que desperta? Derrota, fracasso, e despertar isso nelas faz com que elas se afastem da realidade e bebam, usam droga e se distraiam de outras formas e caso até de assim, num caso bem extremo, que aconteceu em várias crises em épocas diferentes do mundo, de suicídio, né? Então a pessoa entra num loop de pensamentos negativos a ponto de chegar num suicídio, falar, meu, é impagável minha dívida, eu não vou sair dessa, eu não consigo. E aí o cara meio que não consegue olhar e ter clareza, fatiar os problemas, né? Eu acho que quando você está endividado, e eu vejo bastante empreendedores vindo da pandemia, alguns conseguiram sair numa boa, outros ainda estão pagando dívida dessa época. E eu conversei com vários, né? A Eloca tem mais de 1.000 clientes. Então nós tivemos oportunidade de conversar com um, com o outro, às vezes é, negociar o momento dessa saída dessa crise, porque a gente sabe que o cara é empreendedor, o cara tem a personalidade necessária para sair de uma crise. Mas dicas como essa, por exemplo, que o Bruno deu agora, são importantíssimas, né? Você ter clareza e fatiar o problema, né? Então, pô, se você tá com um problema, tente fatiar ele, tente dividir isso com as pessoas que envolvem a decisão de cortar um custo fixo, né? De introduzir uma despesa, um investimento, de conseguir readequar um comportamento que não é tão adequado, né? Eu acho que esse papo nosso ele serve também, Bruno, para provocar, né? Essa pequena provocação. é, Eu gostaria de encerrar também com você aqui pedindo uma dica final, né? Se você pudesse dar um conselho para quem, obviamente, está começando a se conhecer mais sobre esse comportamento, essa emoção que leva a gente a tropeçar, né? A deslizar em algumas decisões na parte financeira. É, E, obviamente, agradecer também, né? Que você tenha participado e um breve bate-papo aqui. Com certeza marcaremos outros, né? Mas deixa para nós uma dica, né? Um conselho aí para um empreendedor que ou está passando por um problema ou ele já é faixa preta e quer dar um salto maior, que a gente também tem que tratar esse cenário, né? Acho que uma dica que, além do que eu já falei aqui para vocês, eu acho que uma dica importante é pensar no longo prazo.
tá? Então, assim, investir para o longo prazo. Eu estava fazendo uma palestra para um grupo de jovens e eu comentei com eles, e eles tinham 22 anos, os pais têm 48 aproximadamente. Eu fiz um exercício com eles, que se eles quisessem ter uma renda com 65 anos, e eles tivessem zero hoje, com 22 anos, e os pais zero também hoje, com 48 anos. E quanto que cada um deles precisaria guardar para acumular R$1 milhão? R$1 milhão a 1% ao mês, uma conta bem simples, vai dar R$10 mil aí por mês, esse dinheiro vai se manter, nunca vai acabar. Então eu fiz essa conta para eles, né? E eles com 22 anos, eles precisariam guardar R$59 por mês. Eles com 48 anos, os pais deles, precisariam guardar R$1.512 por mês. Então, assim, quanto antes você pensa em acumular para sua aposentadoria, menos você precisa guardar por mês. Tá? Então, se eu tivesse que dar uma dica final, além de todas as coisas que eu falei, do equilíbrio, né, de ter uma boa relação aí com o cônjuge, é pensar no longo prazo. Show de bola. Até porque a gente sabe que 2% na nossa trajetória, se eu tô, né, numa linha reta e eu mudo 2% só no meu eixo aqui para a direita, se eu andar 1 quilômetro já dá uma baita diferença. Só que se eu andar 100 quilômetros, eu vou ter uma diferença de mais de 200 quilômetros do ponto de chegada lá. Então, acho que é o pouco com consistência, né? Todos os meses, todos os anos. Bruno, obrigado. É um assunto extremamente relevante. Tenho certeza que várias pessoas que vão assistir, já assistiram esse vídeo, vão ter insights, né? E a gente vai deixar os contatos do Bruno e da Serafim para que vocês possam procurá-lo, né? Caso queiram participar desse papo, é uma consultoria super tranquila, né? É acessível demais, assim, eu tive acesso a isso. Então, procurem o Bruno, conversem com ele. E um prazer estar com vocês. Curtam os nossos vídeos, nos sigam aí nas redes sociais. E brigadão, Bruno. Valeu. Valeu, um abraço, obrigado. Abraço.